Uma feira de aviação realizada este mês na Inglaterra resultou bons negócios para a Embraer. 37 novos jatos comerciais foram vendidos. O valor do contrato é de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Ainda assim, representantes da fabricante preferem manter cautela em relação ao futuro. A boa notícia foi anunciada pelo vice-presidente executivo da Embraer após o retorno da maior feira de aviação do mundo, sediada na Inglaterra. O negócio mais importante que nós fechamos foi com a empresa regional britânica Flybe. Foram 35 aeronaves, Embraer 195, e com a empresa Trip, 2 Embraer 190. Além dos pedidos firmados, a Embraer recebeu 149 cartas de intenção de compra durante o evento. Se todas essas 191 negociações forem concluídas com sucesso, a oportunidade de negócios para a empresa é de cerca de 7 bilhões de dólares. Outra negociação já em andamento, que também traz boas perspectivas para o futuro, é um projeto na área militar. A Embraer pretende concluir até o primeiro trimestre de 2011 a seleção de parceiros estratégicos e fornecedores de componentes para o cargueiro KC-390, que vai substituir a atual frota do avião Hércules, utilizado pela Força Aérea Brasileira. A posição de destaque conquistada pela empresa diante de outros fabricantes trouxe uma visão otimista ao setor aeronáutico brasileiro, que sofreu nos últimos 2 anos com a falta de créditos no mercado em razão da crise econômica mundial, que resultou também em mais de 4.000 demissões em fevereiro de 2008. No entanto, a direção da fabricante prefere definir o momento como apenas o início de um processo de crescimento e estabilidade econômica a longo prazo. Esses anúncios, entre contratos e opções, eles dão à Embraer uma perspectiva muito mais positiva com relação aos anos vindouros. Não são suficientes ainda para que nós falemos em retomada do crescimento. Para isso seriam necessárias novas ordens para o que nós estamos lutando diariamente. O secretário de Estado do Meio Ambiente esteve hoje em São Luís do Paraitinga. O encontro serviu para discutir projetos e parcerias de recuperação, principalmente nas margens do rio Paraitinga e áreas de risco. O repórter Renato Dias tem mais informações. A visita foi no início da tarde e o secretário também fez um voo de reconhecimento para conhecer melhor os problemas do município. Sobre a visita, eu converso com a prefeita de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia Biladi. Prefeita, qual foi o motivo principal da visita, o foco principal? Então, na verdade, o secretário está há um mês, como secretário do Meio Ambiente. Ele foi conhecer São Luís depois da tragédia. Ele já conhecia a cidade, mas não tinha visto de perto todo o estrago, Nós conversamos bastante. Ele fez um voo entre Ubatuba, Cunha e São Luís do Paraitinga, e ali ficou afirmado, confirmado com todos os projetos que têm que ser necessários na pasta do meio ambiente, que é a mata ciliar, envolver os produtores rurais para que plante, para que respeite a legislação do meio ambiente e também para que a gente faça um projeto de paisagismo da entrada da cidade, uma vez que ela foi totalmente também danificada. Perfeito. E ele chegou a se pronunciar a partir de quando esses projetos vão ser colocados em prática, de que maneira ele vai ajudar mais diretamente a cidade? Então, na verdade, em relação ao rio, a gente depende da Secretaria de Saneamento e Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente está fazendo um projeto integrado entre as duas secretarias para que a gente realmente tenha mata ciliar. Hoje, se vocês forem percorrer o rio, está totalmente danificado, a erosão das estradas rurais foram muito grandes, então tem 3 projetos já em andamento para começar a trabalhar essa erosão com plantios, gramas e árvores, A prefeita falou com relação às enchentes, Ele, como secretário de Meio Ambiente, ele pode colaborar então também com a infraestrutura para tentar resolver esse problema? Isso, com certeza. A gente sabe que quando a água vem com toda a força que ela veio trazendo tudo, então ela não tem a mata ciliar que a gente precisa ter. Então, isso é um ponto que a gente precisa conquistar os produtores rurais para que realmente plante na beira do rio, porque daí sim a água não chega com tanta força. Mas com o número de água que foi, a previsão e estudos vai dar o resultado, se vai ter ou não essa barragem. Muito obrigado, prefeita, pela entrevista. Renato Dias, de Taubaté, para o Band Cidade. Confira os detalhes da previsão do tempo. Thalita Silva. A passagem da frente fria pela costa sudeste ainda provoca chuviscos entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, em algumas cidades do Vale, como Ubatuba, Taubaté e São José dos Campos. Mas nesta quarta, o tempo já começa melhor, com um pouco de nebulosidade, mas sem condições de chuva. As temperaturas ficam em torno de 11 graus em Santo Antônio do Pinhal, 12 em Cunha, 13 em Aparecida e Taubaté,
com máximas chegando a 24 graus em São Luís do Paraitinga, 25 em São José dos Campos, 26 em Lorena e 27 graus em Caraguatatuba. Na Serra, a umidade relativa do ar fica em torno de 60%, com temperaturas em queda. Em Campos do Jordão, a sensação térmica chega a 2 graus nesta quarta-feira, com mínimas de até 5. Uma boa noite para você e até amanhã. A proximidade com a capital paulista permite a muitas pessoas morar na região e trabalhar em São Paulo. Mas para quem depende do transporte fretado, a proibição desses veículos no centro expandido da capital, que começou há 1 ano, é motivo de muitas críticas. E não só dos passageiros, que agora têm que pagar mais para trabalhar. Para o sindicato da categoria, a mudança só alterou o problema de lugar. Ainda é madrugada e Gilson já está acordado, pronto para ir ao trabalho. O analista de sistemas precisa estar às 8 na empresa que fica em São Paulo. Para chegar no horário, o percurso é longo. Além do transporte fretado, é necessário enfrentar também o metrô da capital. Umas 4h30, umas 4h20 da manhã. Todo dia esse horário, com sol, com chuva, tem que ser esse horário. A gente já levantou mais tarde, tá? Mas pela restrição do fretado, os horários de ônibus tiveram de ser antecipados. Gilson não abre mão de morar em São José dos Campos. Há 1 ano, a restrição dos ônibus fretados no centro da capital paulista vem pesando no bolso do joseense, sem contar o tempo para chegar no trabalho, que também aumentou. Antigamente ele parava bem na porta do serviço e hoje eles se locomoveram para os bolsões de fretamento. Hoje em dia a gente gasta mais de R$100 só de metrô em São Paulo. Além do fretado, né? Além dos R$500 fretado. Com a zona de restrição máxima, a Prefeitura de São Paulo delimitou em 13 o número de linhas de embarque e desembarque aos usuários dos ônibus fretados. A partir daí, os passageiros devem utilizar o transporte público para chegar ao destino desejado. Uma das justificativas do Poder Executivo é de que a decisão foi tomada no objetivo de desafogar o trânsito do centro expandido. Melissa, que também é de São José dos Campos e trabalha em São Paulo, considera a estrutura dos terminais onde os veículos passaram a estacionar precária. Não é só um espaço para o ônibus parar, não tem cobertura, não tem banheiro, né? A gente fica bem ao léu. A insatisfação dos passageiros chegou até o diretor executivo do sindicato responsável pelo transporte fretado na região. Rubens Fernandes disse que a entidade tenta negociar com a Secretaria de Transportes de São Paulo a alteração da lei. Estamos contestando judicialmente, tentando mostrar e provar para a Prefeitura de São Paulo que o transporte através do ônibus elimina muito mais carros do centro expandido de São Paulo e traz melhor qualidade de vida para os usuários que trabalham e necessitam chegar até São Paulo. Daqui a pouco, aqui no Band Cidade, show do cantor Daniel leva 60 mil pessoas ao Parque da Cidade, em São José dos Campos. E ainda, dentro da programação de eventos de aniversário do maior município do Vale, foi aberta hoje mais uma edição da FEISECRE, a Feira de Exposição e Tecnologia. A gente volta já, agora às 7h10.